Fala galera, aqui é o professor Olibário com mais uma aula para você sobre programação com Assembly MIPS. Nesta aula eu quero falar um pouco sobre manipulação de arquivos. A gente vai aprender a abrir um arquivo no modo leitura, ler o conteúdo deste arquivo e fechar este arquivo. Nesta aula ainda não aprenderemos como escrever em um arquivo. A leitura que nós vamos ver é a de todo o arquivo de uma vez só. Então a gente vai recuperar todo o conteúdo do arquivo e jogar isso em um registrador. Então vamos lá! Assim como acontece em outras linguagens de programação, para nós podermos manipular os arquivos, a gente precisa solicitar a abertura desses arquivos. A solicitação de abertura pode ser uma solicitação de leitura ou de escrita. A gente informa se é de leitura ou de escrita por meio de uma flag, que no caso do assembly vai ser um registrador. E quando esse registrador tem valor 0, ele indica leitura. E quando ele tem valor 1, ele indica escrita. Não existe um modo de leitura e escrita simultaneamente, como existe em outras linguagens de programação. Sempre que a gente utilizar um arquivo, a gente precisa, depois da utilização, fechar este arquivo. Senão podem acontecer inconsistências. E eventualmente tudo que a gente tiver pensado em programar, em fazer com o arquivo, em manipular, pode não dar certo se a gente não tiver fechado o arquivo corretamente. Então o processo é sempre abrir no modo que a gente quer, fazer o que a gente precisa fazer e ao final fechar. Como não existe um modo de leitura e escrita, se nós quisermos abrir um arquivo, ler e escrever algo depois, nós teremos que necessariamente abrir no modo leitura, ler o conteúdo e fechar. Depois abrir no modo escrita, escrever o conteúdo e fechar novamente. Como eu disse no início, nesta aula nós vamos aprender o modo leitura. Para fazermos a leitura de arquivos em Assembly MIPS, nós vamos abrir o arquivo no modo leitura, vamos informar o nome do arquivo e o diretório em que ele se encontra. Então nós vamos passar o caminho completo do arquivo junto com a extensão dele. Nesta aula nós vamos ver exclusivamente arquivos simples em TXT, não vamos trabalhar com arquivos binários. E ao solicitarmos a abertura deste arquivo no modo leitura, quando nós dermos um syscall, a gente vai ter o descritor do arquivo. O que é o descritor do arquivo? É o registrador que a gente vai utilizar para referenciar este arquivo. Em linguagens de alto nível, seria a variável que a gente usa para guardar o arquivo. Por exemplo, uma variável do tipo file. Tendo o descritor do arquivo, a gente pode manipular o arquivo. No caso, a gente pode fazer a leitura exclusivamente. Então a gente faz a leitura utilizando este descritor e quando a gente faz a leitura, a gente tem que informar o nome do buffer ou da variável em que a gente vai salvar o conteúdo do arquivo. Além de falar o nome deste buffer, a gente tem que informar o tamanho deste buffer em bytes. Feito isso, a gente pode fechar o arquivo. E como seriam as instruções no Assembly MIPS? No caso, as primeiras, de abertura no modo leitura, de informar o nome do arquivo e salvar o descritor, são estas daqui. li$v013 informa que eu quero abrir um arquivo. No $A0 eu tenho que passar o endereço deste arquivo e o nome dele com a extensão. Então eu passo a pasta onde ele se encontra, o nome deste arquivo e a extensão dele para o registrador $A0. E o $A1 é a nossa flag de abertura do arquivo. 0 vai indicar que é a leitura e 1 indicaria escrita. Quando a gente dá um syscall, a gente consegue recuperar o descritor do arquivo em $V0. Então o que está em $V0 a gente vai ter que utilizar para manipular o nosso arquivo. Para ler o conteúdo usando o descritor, a gente faz li$V014. Só que neste ponto o descritor já tem que estar em $A0. Então, aqui nós tínhamos o descritor em V0, e como a gente vai ter que passar para A0, a gente faz uma cópia dele para A0 neste ponto aqui. É uma boa prática a gente fazer uma cópia para um outro registrador que não seja do tipo A nem do tipo V, para que a gente sempre tenha esse descritor ao longo do nosso programa. Feito isso, a gente faz LA$A1 e uma variável que tem que estar na RAM, que é a variável em que o conteúdo do arquivo é colocado. Então o conteúdo fica nesta variável e como a gente quer utilizar, a gente passa para um registrador, que no caso é o A1. Além disso, a gente passa o tamanho deste conteúdo em A2. Então este valor aqui é um valor inteiro que será
em bytes e dá um syscall. Feito isso, falta só fechar o arquivo. Para fechar, a gente faz li $v016. Novamente, o descritor tem que estar em A0 e a gente dá um syscall. Muitas instruções, né? Dá um nó na cabeça inicialmente. Vamos fazer um exercício para que isso fique mais claro. Nós vamos implementar um programa que lê o conteúdo de um arquivo e o imprime na tela. Eu tenho aqui um arquivo que eu chamei de saudação.txt e eu o salvei com este conteúdo aqui. Olá programadores, vocês são corajosos por programarem em Assembly, parabéns. Eu vou copiar o caminho deste arquivo para nós utilizarmos no nosso programa. No nosso programa nós teremos então na memória RAM uma variável que vai ser o local do arquivo, que vai ser um .ascii, uma string, com o nome do arquivo, incluindo o endereço completo onde ele se encontra, e nós teremos também uma variável que vai ter o conteúdo deste arquivo. O arquivo saudação.txt tem 80 e poucos bytes. Eu vou reservar para essa variável aqui 1024 bytes. E a gente pode fazer o nosso .text. Primeira coisa, nós precisamos abrir o arquivo no modo leitura. Para isso, nós temos que fazer a instrução li $v0 13. Então aqui eu estou falando, abra o arquivo. Não especifiquei o modo da abertura. Feito isso, eu tenho que informar onde está esse arquivo e colocar isso no $A0. O local do arquivo está nesta variável que está na RAM. Para passar da RAM para A0, LA $A0 e o nome da variável. Em $A1, a gente coloca se é escrita ou leitura. Então, $A1 é a nossa flag. No caso, ela vale 0, porque é leitura. 1 seria para escrita. E damos um syscall. Quando nós damos um syscall, o descritor do arquivo vai para $v0. Lembrem-se que os argumentos das funções são passados pelos registradores A e os resultados são passados pelos registradores V. Por isso que o descritor fica em V0 e as flags e os locais dos arquivos a gente passa no A0 e no A1. Eu vou fazer uma cópia desse descritor em um outro registrador, por exemplo, S0. Então, em S0, nós teremos o nosso descritor. Nós não vamos utilizar o S0 para nenhuma outra coisa no programa. Então, sempre que precisarmos do descritor, a gente pode recuperar de S0. Agora que nós já temos o descritor do arquivo, a gente pode, de fato, iniciar a leitura deste arquivo. Porém, neste caso, o descritor tem que estar em A0. Então, vou fazer um move aqui para $A0 do $S0. E aí sim, vamos fazer a instrução li $v0 14, que é a instrução para ler conteúdo do arquivo referenciado por $A0. Quando nós fazemos isso, o compilador prepara o conteúdo do arquivo e deixa tudo pronto para passar esse conteúdo para uma variável na RAM. E a gente recupera esse conteúdo da RAM e coloca isso no registrador A1. No caso, eu quero que ele passe para o meu conteúdo arquivo aqui. Então eu faço um LA $A1 conteúdo arquivo. Esse então é o meu buffer que armazena o conteúdo. Além disso, a gente informa o tamanho deste buffer em $A2, no caso 1024. Tem que ser um tamanho maior do que o tamanho do arquivo. E aí damos outro syscall. Já realizamos a leitura, o conteúdo do arquivo está em $A1. Nós queremos agora imprimir o conteúdo do arquivo. O conteúdo do arquivo é string. Para imprimir string, li $v0 4. Ele vai imprimir a string que estiver em $A0.
O conteúdo do arquivo está em dólar A1, então nós temos que copiar este conteúdo para o dólar A0. E a gente pode dar um syscall. Feito isso, falta apenas fechar o arquivo. Instrução para fechar, li $v0 16. Ele vai fechar o arquivo que tem descritor no dólar A0. O A0 está com o conteúdo do arquivo, mas eu salvei o conteúdo dele em dólar $S0 aqui em cima. Ó. Então eu posso novamente fazer um move de dólar $S0 para dólar A0 e dou um syscall. Vamos testar? F3, ele deu erro. Ah, tá faltando $1 aqui. Vamos tentar de novo. Compilou. F5. Ele mostrou o conteúdo do arquivo. Olá, programadores. Vocês são corajosos por programarem em Assembly. Parabéns. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!